Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, senadoras, deputados e deputadas, senhoras e senhores, membros da comunidade artística e cultural deste país. Inicialmente, eu quero fazer uma pequena introdução contextual da minha vida profissional. Quero dizer que eu sou um curador e historiador de arte. Eu fiz a minha formação acadêmica nos Estados Unidos. Eu sou mestre em arte pela New York University e sou doutor em História da Arte pela Universidade do Estado de Nova York. Eu venho desenvolvendo, por cerca de 30 anos, um trabalho de curadoria e realizei, até o momento, mais de 50 exposições. Eu acho que é importante salientar aqui para o contexto da CPI que eu escrevi também, publiquei extensivamente na área de História da Arte e Curadoria, crítica, cerca de 700 artigos em revistas e jornais brasileiros e internacionais. Eu fui curador de algumas grandes exposições em termos de estatura, como, por exemplo, a 10ª Bienal do Mercosul, Mensagens de uma Nova América, que envolveu obras de mais de 22 países da América Latina. Eu sou também membro de algumas organizações profissionais, sou membro do Conselho de Patrimônio Histórico Brasileiro, do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, do Governo Federal. Sou conselheiro do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Fui diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, de 2011 a 2014. E, mais recentemente, curador da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Eu gostaria de salientar que eu entendo a minha vinda a essa CPI dos maus tratos como a partir de uma convocatória, que é o que me trouxe aqui, e da qual e com a qual, desde o primeiro momento, já ainda na fase de convite, eu declinei, como os senhores, a maioria dos senhores e senhoras, acredito, saibam, eu declinei por uma razão muito específica e uma justificativa que eu mantenho até o momento, que é o fato de que eu discordo do objeto da CPI em relação desse desencontro entre a minha convocatória e o objeto da CPI, no que diz respeito a essa investigação que se instaurou sobre essa exposição e também sobre as questões que foram desenvolvidas, do ponto de vista, na minha opinião, difamatório a respeito da exposição. Mas estou aqui cumprindo a lei. Nesse sentido, eu só quero... É possível que a gente tenha a oportunidade de falar sobre algumas dessas questões aqui, já que eu acredito que essa convocatória teve como objetivo me trazer aqui para prestar alguns esclarecimentos. Mas, rapidamente, sobre a Queer Museu, que é o objeto central dessa discussão e dessa mobilização para me trazer até essa CPI dos maus tratos, eu queria dizer basicamente o seguinte: a Queer Museu é uma exposição extraordinária de arte brasileira. É uma exposição que envolve 263 obras de 85 artistas, alguns dos mais importantes artistas brasileiros, como Cândido Portinari, Volpi, Lígia Clark, Adriana Varejão, Pedro Américo, e uma infinidade de outros que nós poderíamos citar aqui, mas parece que isso também já foi extensivamente divulgado pela imprensa. A Queer Museu ela foi criada com uma perspectiva em mente, a perspectiva de abrir o diálogo e o debate sobre uma série de questões que nós consideramos fundamentais para a sociedade brasileira, questões de gênero, de identidade e expressão de gênero, questões sobre a diferença, incluindo a diferença da forma artística, inclusive, e também questões relacionadas a outros desdobramentos que se entrecruzam com essas questões de gênero, como racismo, sexismo e outros tipos de explorações que envolvem os direitos humanos.
mas também um universo vasto de questões especificamente artísticas que não caberia a nós entrar aqui nesse momento. Então, essa exposição foi criada com essa disposição de abrir essa plataforma de diálogo e de debate, que é encerrada abruptamente e autoritariamente pelo Santander Cultural, o que nos coloca um dilema até então não visto na história de exposições brasileiras, onde nós temos que, a partir de então, discutir sobre uma exposição que não pode ser vista e não pode ser constatada. E eu acho que isso é fundamental de nós entendermos aqui, porque o que nos traz aqui, nesse momento, é parte desse dilema que foi posto, de como nós falamos de uma exposição que não pode ser vista e cujo catálogo, inclusive, já esgotou naquela primeira noite, e não há uma grande parcela da população que possa verificar in loco como essas acusações e essas atribuições que eu considero, quero deixar bem claro, acho que divido com uma parcela considerável da população brasileira, essas acusações difamatórias não podem mais ser constatadas porque há o fechamento da exposição. Então, aí nós temos uma questão que certamente está posta nessa jornada tão trágica e significativa para a produção brasileira, que é o fato de que, se nós não temos essa possibilidade, nós não temos a possibilidade de acesso ao conhecimento, e isso se caracteriza, dentro da Constituição brasileira, claramente como censura. E nós entramos, então, numa discussão que é aquela que diz respeito à liberdade de expressão, à liberdade de escolha e à liberdade de nós podermos decidir o que nós queremos ver, o que nós queremos ouvir, o que nós queremos ler e assim por diante. Dito isso, o senador não está presente aqui, eu me coloco... Perdão. Ok. Como vai? Eu estou à disposição.